Glória a Deus, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro rapel online, aqui no nosso canal do YouTube. Bem-vindo pastores, líderes de células, bispos, apóstolos, aí pastores, líderes de ministérios, equipes, que Deus abençoe você. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida nesta manhã, aqui, mesmo de forma online, né? Nós queríamos estar aí presencialmente, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar aí onde você está, amém? Eu queria começar orando por você, abençoando sua vida, e depois nós vamos louvar o Senhor com uma música linda e poderosa que Deus tem ministrado muito no meu coração e na vida da igreja, amém? Pai, eu entrego esse momento em tuas mãos e te agradeço pela tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo venha trazer e completar toda a palavra, o louvor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Eu coloco cada líder, cada pastor, cada ministro do Senhor nas tuas mãos, ó Pai, nesta manhã. E declaro sobre a vida dos teus filhos a tua graça, a tua sabedoria, a tua paz. Que eles sejam edificados com a tua palavra poderosamente e possam encontrar as respostas para os seus dilemas, para as suas perguntas. E nesse tempo tão difícil que o mundo passa, possamos estar unidos, vencendo em nome de Jesus, porque vale a pena fazer a tua obra e aceitar o teu chamado. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por essa ferramenta da internet que nós temos para ministrar, para abençoar vidas. Toma a vida de cada pastor, toma a vida de cada líder nesta hora e os abençoe. Eu me entrego em tuas mãos e declaro sobre a liderança da cidade, de Minas Gerais, do Brasil e das nações da terra. E quem estiver nesse momento participando ou nos ouvindo, seja abençoado, seja uma liderança forte, cheia do Espírito Santo de Deus, das estratégias dos céus, da criatividade do Senhor. Derrama, Senhor, do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, e possamos multiplicar o teu reino. Eu abençoo a tua igreja, abençoo os líderes, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, guerreiros, guerreiras, bem-vindos. Vamos louvar o Senhor? Vamos estar passando uma música abençoada para que você possa estar louvando junto conosco. Depois eu vou voltar com uma palavra para abençoar a sua vida e sairmos daqui edificados em nome de Jesus. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som. Ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos.
som, ouvindo o som que vem do céu. Ouvindo o som que vem do céu. O vento impetuoso que traz línguas de fogo batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso que traz línguas de fogo batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso que traz línguas de fogo batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso que traz línguas de fogo batiza a luz, batiza a luz. Um só coração, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. O vento impetuoso traz línguas de fogo batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso batiza a luz, batiza a luz. O vento impetuoso traz línguas de fogo batiza a luz, batiza a luz. Glória a Deus. Que esse vento impetuoso venha sobre nós sempre. Esse Pentecostes não foi só para Atos 2, né? Mas foi para os últimos dias, até a volta de Jesus. E que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, pastor, líder, apóstolo que está nos acompanhando, líder de célula, de gerações, de rede, de ministério. Que Deus abençoe a tua vida. E hoje eu queria ministrar um pouquinho no que está escrito em Mateus capítulo 26, de 31 a 35, vou falar um pouquinho sobre vigia a sua alma. No livro de Mateus 26, de 31 a 35, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre esse texto e o que o Senhor ministrou no meu coração aí com esse capítulo de 26, de 31 a 35. Provavelmente aí vai estar escrito aí também no YouTube, aí no chat para você ler. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Isso está em Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao versículo 35. Eu queria falar um pouco sobre vigia a sua alma.
vigie a sua alma. Todo líder, todo pastor, todo líder de geração, apóstolo, ministros do evangelho, líder de ministério, líder na igreja, no evangelho, no reino de Deus, precisa vigiar a sua alma. Principalmente nesses últimos dias, as coisas que nós temos vivido, que o mundo tem vivido. Um dos segredos é vigiar a nossa alma. E aí conta a história de que os pastores seriam dispersos, que eles iam ia ter problema com isso, porque é preciso que nós vigiemos a nossa alma, para que a nossa alma não seja roubada. Aqui está dizendo, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha que interessante. Isso é muito importante, porque nós precisamos vigiar a nossa alma para que as ovelhas não se dispersem nesse tempo de pandemia. Sabemos que estamos aí com restrições, cada cidade com uma restrição diferente. Alguns aqui mesmo em Contagem só pode fazer culto até as 20 horas, ou seja, dia de semana não estamos tendo culto, só os domingos, mas temos as células, né? O quanto que as células são importantes. Estamos tendo células online, estamos tendo células presenciais. Ontem, quarta e quinta é o maior número de células que temos. Estamos fazendo aí as células temáticas, quarta, quinta e sexta, né? Esses 3 dias que passaram da semana são os dias que mais tem células na semana aqui. E nós temos aí as células online, células presenciais. E estamos fazendo células temáticas, com cada semana um tema. Mas é interessante que Jesus fala aqui, feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram. E neste momento, nós precisamos entender que precisamos vigiar nossa alma, como pastor, como líder de célula, como líder de geração. Muitas coisas vêm para ferir a nossa alma. E se conseguirem ferir a nossa alma, muitas ovelhas vão se dispersar. O rebanho vai se dispersar. Estamos aí na luta, criando estratégias, montando aparelhos online, melhorando a nossa transmissão nas nossas igrejas, melhorando as células online, ensinando os líderes a lidarem com isso, porque nós queremos que o rebanho não se disperse. E nós precisamos buscar de Deus, neste tempo, estratégias de Deus para que o rebanho não se disperse. Mas se tem uma coisa e uma arma que o diabo pode usar para dispersar o rebanho, é ferir a alma do líder. E isso é que nós não podemos deixar. Então as ovelhas veem o seu pastor como um líder, como um homem forte. Os discípulos veem o líder de célula como uma pessoa forte. Os discípulos veem os seus discipuladores como pessoas fortes. Alguém que é capaz de vencer qualquer obstáculo. E é assim que os discípulos viam Jesus. Eles olham para nós, olham para você, o líder de célula, o líder de geração, o líder de ministério, o pastor presidente, o pastor de rede, de área, supervisor, e nos vê como pessoas fortes que são capazes de vencer obstáculos em nome de Jesus. Os pastores das células, né? Os líderes. Então, são os líderes dos nossos filhos, são pessoas que nós olhamos para eles, eles olham para nós como pessoas que são capazes de vencer os obstáculos desses dias. E se nós, como líderes e pastores, não conseguimos vencer esses obstáculos, como eles vão vencer? Então, é um tempo de nós sermos exemplo. Exemplo para os nossos discípulos, exemplo para os nossos filhos. Então, por mais que você esteja buscando estratégia, eu não sei qual é a restrição que tem na tua cidade, no teu estado. Eu não sei se você já conseguiu desenvolver a sua questão de transmissão online. Não sei como estão as suas células. Mas eu sei que se sua alma não for ferida pelo diabo, o rebanho não vai se dispersar. Então nós temos que tomar cuidado, controlar a ansiedade e orar e buscar de Deus e vigiar a nossa alma. Então eu quero falar sobre isso, vigia a tua alma. Quando o pastor está ferido, as ovelhas se dispersam. Então nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que entra nos nossos ouvidos ou que nós vemos que possam nos ferir a nossa alma nesse tempo de pandemia. Uma coisa que nós devemos proteger é a nossa alma. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, os nossos sentidos. Eu tomei algumas atitudes nessa pandemia junto com a minha família, coisas que eu não vejo na televisão, que eu decidi não escutar,
coisas que eu decidi andar na contramão. Você conversa com um, está com medo. Conversa com uma equipe, todo mundo com medo. Só se fala disso. E se nós permitirmos que essas coisas entrem no coração da gente de uma forma extrema e intensa, nós também ficaremos paralisados. E o que tem te paralisado? Nós sabemos que está acontecendo, mas não precisamos sermos atolados disso o dia inteiro. Já sabemos tudo o que precisamos, mas tem outra coisa que eu sei e que você sabe, que é maior do que isso tudo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que é a palavra de Deus. Então nós devemos estar com nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. Eu aproveitei, enquanto muitos estão na televisão atolados de medo, de pânico, com medo disso, com medo daquilo, pastores com medo, paralisados, eu decidi ler a Bíblia toda. Estou terminando a Bíblia toda, faltam dois profetas menores. Porque eu decidi que o que entrar na minha alma nesse período seria a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus no meio ao caos ia me dar esperança e me dar vida. E quando eu chego domingo na igreja, ou quando eu vou fazer uma ministração para a célula, ou eu vou treinar meus líderes na terça-feira, eu preciso estar cheio da palavra de Deus, de esperança, de cura, de libertação e de revelação. Enquanto eles estão cheios dessas coisas, eu preciso libertá-los, pois se eles vierem até mim e eu tiver pior do que eles, como eles vão me ver um homem capaz de vencer os obstáculos? Então é na contramão mesmo. Eu costumo dizer que se você é crente, você é um líder cristão, um ministro de Deus, e tem agradado todo mundo o tempo todo, algo está errado. Nossa linguagem é diferente, nossa visão é diferente, e um povo sem visão, ele perece, ele morre. Então eu sei de tudo o que está acontecendo, mas eu sei também de tudo o que está acontecendo nos céus, eu sei de tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu sei que o Espírito Santo continua o mesmo, se movendo da mesma maneira, e Deus está se movendo a nosso favor da mesma maneira, e os anjos de Deus estão trabalhando a nosso favor da mesma maneira. Glória a Deus por isso. Então, líder, pastor, apóstolo, vigia a tua alma, vai para aquilo que dá esperança, traga à memória aquilo que dá esperança. Temos que vigiar nossa alma para não sermos contaminados e enfrentarmos esse tempo com a palavra de Deus. O Senhor é o nosso general, Ele vai na tua frente, Ele vai na minha frente, e na pandemia nós vamos vencer. Nós aqui já fizemos 3 encontros com Deus na pandemia. Vamos fazer o 4º agora em agosto. 3 universidades da vida, estamos indo para a 4ª, mesmo que seja no ritmo menor. Não podemos parar, pois se eu estivesse na frente da televisão ou na frente dessas notícias o tempo inteiro, provavelmente eu teria parado. Mas mesmo que nós andemos um pouco mais devagar, com um pouco de restrição, mas o evangelho não para e ele continua. Então nós ganhamos vidas assim mesmo. Nos cultos, nas células. Tivemos a célula do testemunho essa semana e vários testemunhos foram dados. Várias pessoas aceitaram Jesus presencialmente e online. Olha que tremendo. Então cuidado, porque quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Então nós precisamos vigiar, para não ficarmos muito tempo feridos. Se você foi ferido com alguma coisa, se você foi atolado com algum medo, com pânico, perdeu a esperança, está ansioso, ansiosa demais, não fique assim por muito tempo. Nós podemos até nos ferir, pois somos seres humanos, o líder é ser humano, o pastor. Faz parte do processo as feridas da nossa vida. Mas nós não podemos ficar feridos por muito tempo. Nós temos ovelhas para cuidar, nós temos ovelhas para curar. E você é um canal de bênção. Você é um canal de cura na vida dos discípulos. Você é um canal de cura na vida das ovelhas. Quando eles olham para você, eles querem a cura, eles querem a libertação de Deus que tem na sua vida, que tem na minha vida. Então eu preciso vigiar a minha alma. Então eu não posso ficar ferido por muito tempo. Nós temos que estar buscando sempre o melhor. A cada dia buscar libertação. A cada dia buscar ser curado. Há um pastor, amigo meu, que sempre disse que o bom é inimigo do ótimo. Não busque o que é bom, busque o que é ótimo. Nós precisamos buscar o melhor nesse tempo. O melhor para o nosso rebanho, o melhor para o nosso ministério, o melhor para o reino de Deus, o melhor para as pessoas que nós pastoreamos, que nós lideramos nas células, que nós lideramos na igreja, que nós supervisionamos. O melhor, temos que buscar o melhor.
Mas nós temos que tomar a decisão de não permitir que o diabo, nesse tempo, fira a nossa alma. Talvez, pastor, você está vivendo um tempo difícil aí com o seu rebanho, está num galpão alugado, ou as pessoas pararam de ir à igreja. Eu quero te dizer, se você permitir que a tua alma fique ferida por muito tempo, o rebanho vai se dispersar. Mas tudo pode vir com dificuldade. Mas se você não permitir que a tua alma fique ferida, você vai dar a volta por cima, porque Deus é contigo. Você crê nisso? Então, vigiar a alma, buscar. Logo após Jesus morrer, por exemplo, o que aconteceu com os discípulos? Quando Jesus morre, os discípulos ficaram dispersos, trancados dentro de uma sala. Outros voltaram até a fazer o que faziam antes, foram pescar. Aqueles homens ali, né, Pedro, Tiago, João, os discípulos que voltaram para pescar, e alguns voltaram a pescar, aqueles que Jesus chamou e falou, olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles voltaram a pescar no mar da Galileia. Quando Jesus morreu, no versículo 33 aí de Mateus 26, Pedro, né, provavelmente não estava envolvido pelo Espírito Santo naquele momento. Quando ele volta a pescar, provavelmente ele estava envolvido na emoção. Talvez ele olhou para a morte de Jesus e falou, eu fiquei sem o mestre. Fiquei sem o nosso discipulador, fiquei sem Jesus, ele morreu. E envolvido pela emoção, ele voltou a pescar peixes no mar da Galileia. Então, provavelmente, ele não estava envolvido pelo Espírito Santo. No versículo 34 e versículo 35, Jesus diz que Pedro negaria. Pedro estava confiando no seu braço forte. Jesus disse, você vai me negar. Olha, Jesus já sabia. Olha que interessante. Então, no livro de Mateus, capítulo 26, lá no versículo 73, você vai ver que a fala de Pedro denuncia ele. Olha que interessante. E eles conheceram Pedro pela fala dele, porque ele falava como Jesus e os discípulos, a mesma linguagem. Então Pedro foi reconhecido pela fala. E se estamos chorando amargamente é porque negamos Cristo em alguma área. Nós podemos negar Jesus quando nós esquecemos quem é o dono da igreja, quem é o cabeça da igreja, neste momento. O Espírito Santo é o pastor da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, Deus é o dono da igreja, ele continua sendo o dono da igreja neste momento. Então nós podemos esquecer e negar Jesus quando nós ficamos amargamente chorando o tempo todo e nos esquecemos. Não negue Jesus, não negue seu líder. Neste momento é muito importante entender que nós somos líderes para esses discípulos e que eles nos veem como pessoas fortes e nós temos que tomar cuidado com a nossa alma. Salmo capítulo 35, versículo 12, Davi disse que roubaram a alma dele. Então é possível as pessoas roubarem a nossa alma. Salmos 35, 12. É possível as pessoas roubarem a nossa alma. É possível que circunstâncias roubem a nossa alma. É possível que situações difíceis roubem a nossa alma. É possível que aquilo que você está ouvindo demais, ou está crendo demais, ou está enchendo demais seus ouvidos, roube a tua alma. E Davi disse, roubaram a minha alma. A atitude dos outros podem roubar a nossa alma. Você pode olhar os discípulos que se vão, ou os discípulos que nos traem, que abandonam. Esses discípulos normalmente roubam a nossa alma. E nós precisamos aprender a vigiar isso. Nessa pandemia, muitos aproveitaram para sumir, para se dispersar por aí, para ir embora. Outros se converteram, outros vieram para Jesus, porque precisavam de uma palavra. Nós temos vivido isso aqui toda semana, uma célula ou outra, sempre com testemunhos para contar. Uma célula converte 1, 2, outra 4, outra 5, sempre. Então eu posso deixar com que aqueles que se vão roubem a minha alma com a sua atitude, ou eu posso ser curado o tempo todo com a atitude daqueles que se convertem, daqueles discípulos que se permanecem firmes. Então nós não podemos permitir que nada roube a nossa alma. E Davi disse, roubaram a minha alma. E tem muito líder, tem muito pastor que permitiu que roubassem a tua alma. Mas hoje eu quero arrancar a tua alma da mão dessa pessoa, como soldado elite do Senhor.
soldado de elite do Senhor, arrancar a tua alma da mão dessa pessoa que se foi, da mão dessa pessoa que traiu, da mão desse discípulo que abandonou e trazer a sua alma de volta para Yeshua, porque ele manda da tua alma, líder, em nome de Jesus. Pastor, em nome de Jesus, toma a tua alma de volta e entrega ao Senhor, porque ele é dono, ele comprou. Amém? Então não deixem que roube a tua alma. Eu não posso deixar que roube a minha alma. Atitudes não podem roubar a minha alma. Falsas testemunhas. Davi estava dizendo que existiam falsas testemunhas, falando coisas dele que ele nem sabia. Não deixe sua alma na mão de discípulos que se vão, que falam de você. Não deixe sua alma na mão de gente que te abandona. Sua alma pertence ao Senhor. Você tem uma unção tão poderosa de Deus, líder, presta atenção nisso. E você precisa crer nisso. Porque se você não crer na unção que tem na sua vida, ninguém vai crer. Ninguém vai seguir por muito tempo um líder que não sabe para onde está indo, que não tem convicção das coisas. Nós fazemos as coisas muitas vezes, nem sabemos por que estamos fazendo. Abrimos a porta da igreja, começamos a fazer louvor, pregar, mas não temos objetivo. Onde queremos chegar? Como queremos multiplicar isso? Tudo na palavra de Deus tem objetivo. Olha o Pentecostes. Até hoje, nós estamos sendo salvos, o Espírito Santo fazendo a obra. Então nada de Deus é sem objetivo. Sua alma pertence ao Senhor. E você tem que declarar isso. Minha alma pertence ao Senhor. Você precisa falar o nome dessa pessoa que roubou a tua alma, dessa situação que roubou a tua alma e dizer: a minha alma pertence ao Senhor, eu tomo ela de volta, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, minhas vontades, pertence ao Senhor. E o Senhor vai te dar sonhos, visões, projetos e estratégias e vai fazer com que pessoas sigam você nesta visão. Você crê nisso? Porque você é um influenciador. Diga: minha alma pertence ao Senhor. Então a alma do líder, presta atenção nisso, a alma do pastor, a alma do líder é o termômetro da frutificação. A alma do pastor é o termômetro e é o termostato. O termômetro mostra qual é a temperatura e o termostato muda a temperatura. Então é o termômetro e o termostato da frutificação é a alma do líder. Eu não posso ficar culpando discípulos, eu não posso culpar quem se foi, eu não posso culpar quem ficou e não faz. A minha alma é o termômetro, a minha alma é o termostato da frutificação na minha vida. O que vai determinar a frutificação é a minha alma, quando eu vigio a minha alma para não ser roubada por nada. A visão de Deus não será roubada da minha alma. A vontade de Deus não será roubada da minha alma. A estratégia de Deus não será roubada da minha alma, porque eu não permito que nada e nem ninguém roube a minha alma. A minha alma tem dono, foi comprada por alto preço de sangue. O nome desse dono chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Dá um glória a Deus por isso. Então diga: a minha alma e o estado da minha alma determina a minha frutificação. Líder com alma enferma acaba enfermando todo mundo. Só um curado pode curar outra pessoa. Cuidado com as pessoas enfermas. Cuidado com os enfermos. Cure-os, mas não receba suas lepras. Quando Jesus curava um leproso, a lepra não ia para Jesus. Quando Jesus curava um cego, a cegueira não ia para Jesus. Quando Jesus curava um aleijado, aquela enfermidade não ia para Jesus. Quando você foi chamado para curar pessoas e não permitir que a enfermidade das pessoas venham para você. Então, muitos líderes estão enfermos porque quando vão curar, recebem a enfermidade dos discípulos. Você é curado para curar. Cuidado. Salmo 42, versículos 5 e 6. O salmista começa a dar ordem para a sua alma. Bendiga a minha alma ao Senhor. Salmo 42, 5 e 6. E olha que tremendo, ele começa a dar ordem para a sua própria alma. E nós precisamos aprender a lidar com a nossa alma. Porque quando nós começamos a dar ordem para ela e colocamos ela submetida a declarações de decretos,
Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Olha, o meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Olha que interessante. Então, ele começa a dar ordens para a sua própria alma. E nós temos que aprender a dar ordem para a nossa alma, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas emoções. João, no capítulo 6, no versículo 68, Jesus começa ali a fazer um discurso duro. Não curou ninguém, não libertou ninguém, impondo as mãos ou ordenando, mas foi um discurso mais pesado, um discurso de confronto, um discurso de discipulado. E muitos foram embora naquela hora. Os 12 ficaram e ele disse, vocês querem ir embora também? E Pedro lança aquela palavra tremenda, aquela palavra poderosa, aquele decreto, né? Para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna, a quem nós iremos, né? Então, muitos líderes se frustram e param quando isso acontece. Mas naquela hora que Jesus estava naquela casa, em João 6, 66 a 68, quando todos foram embora e ficaram só os 12, Jesus se frustrou? Qual foi a reação de Jesus? Ele vira para a equipe dele de 12 e diz, vocês vão também? Jesus não se frustrou ali. Se fôssemos nós iríamos nos frustrar, ficarmos parados. Mas Jesus nos ensinou algo para nós que somos líderes e pastores. Ele não desistiu. Jesus continuou e já aproveitou a onda ali para ver se aqueles da equipe perto dele também eram como aqueles outros. Já provou os outros. Gideão e os 300, lembra? Em Juízes capítulo 7. Mostra que sempre terão aqueles que vão embora. Mas também nos mostrou em Gideão, em Juízes 7, que alguns, não foi você que mandou embora, foi Deus que tirou. Olha que interessante. É verdade. É a poda, para quê? Para dar mais fruto ainda. Satanás pega o coração daqueles que não convertem verdadeiramente. Mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E aqueles que não se convertem verdadeiramente, o diabo vai pegando a alma dessas pessoas. Mas nós somos líderes. Nós queremos multidões e precisamos crescer com as adversidades. Continuar a depender de Deus, dar comando à nossa alma e vencer, vencer, vencer. Perdoando a todos. Muitos não sabem nem o que fazem. E a maioria desses nem sabe o que fazem. Dão brecha para Satanás. A nossa guerra, queridos, não é contra carne ou sangue, principados e potestades, é contra principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso. Então nós estamos numa grande batalha, essa pandemia. Nós podemos passar por muitas coisas, mas nós temos que entender que aquilo que não nos desafia não nos faz crescer. Essas coisas vêm para nos desafiar. Olha o Davi quando chegou ali para enfrentar Golias, né? Os irmãos já foram afrontando a vida de Davi. E Davi permaneceu firme. Ele foi desafiado e foi para cima, mas depois que ele foi, o exército foi, porque viu o exemplo dele. Eu não estou dizendo para você ter guerras e lutas contra essas pessoas, ficar frustrado com essas pessoas. Você deve perdoar a todos, porque nem sabe o que faz a grande maioria deles. Eu quero te dizer que a igreja ela é edificada em Jesus e que nós precisamos vigiar nossa alma nesse tempo de pandemia. Nós vivemos coisas com pessoas na área política, vivemos perseguições às vezes com a igreja, mas a palavra de Deus ensina que a nossa luta é contra principados e potestades. É a hora, líder, é a hora, pastor, de crescer em Deus, é a hora de receber a sabedoria dos céus. É a hora de ficar quietinho em Deus, recebendo as estratégias do Senhor. Porque eu tenho dito onde eu tenho pregado. O Senhor tem mantido uma igreja de joelhos nesse período, firmes nele, para que quando essa pandemia passar, essa igreja esteja de pé para sarar e curar aqueles que estão prostrados diante de uma enfermidade e diante de tanta notícia de morte, diante de tanta informação, de
tantas notícias de calamidade, vai ter uma igreja de pé. E eu creio que você é a tua igreja, seus discípulos, sua célula, seu ministério, sua geração vai estar de pé em nome de Jesus, amém? Então vigia a tua alma. Jesus disse, feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram. Não permita que as ovelhas se dispersem. O que pode fazer que as ovelhas se dispersem não é a pandemia, é a alma enferma. Então cuidado, se alguns não estão, permita que Deus faça, mas não permita que a tua alma fique enferma, porque se a sua alma estiver curada, Deus lhe dá estratégia para ganhar vidas na pandemia, para lhe dar recursos na pandemia. Deus vai te dar recursos no seu ministério, Deus vai te dar recursos na sua igreja, Deus vai te dar recursos na tua célula, Deus vai te dar a palavra certa em nome de Jesus. E eu creio que nesse tempo tão complicado para o mundo, nós sairemos dele mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus vai suprir sua casa, Deus vai suprir teus filhos, Deus vai suprir suas necessidades, vai suprir as necessidades dos nossos discípulos. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Se tem uma coisa que pode dispersar o rebanho neste tempo, não é a pandemia, não é o vírus, não são as restrições, não são os políticos. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O que pode fazer com que as ovelhas se dispersem é a alma do líder, uma alma enferma do líder. Líder de célula, não tenha alma enferma. Pastor, não permita que a tua alma fique enferma. Apóstolo, não permite que a tua alma fique enferma. Não, eu sei que você pode estar triste, desanimado, cabisbaixo, sem saber o que fazer nessa hora. Ou está preocupado com o futuro, ou está sem saber o que será do futuro, trazendo muita ansiedade sobre a tua vida. Eu quero te dizer que se você não permitir que a tua alma fique enferma, o rebanho não vai se dispersar. E Deus vai usar esse tempo para gerar uma igreja muito forte, que vai estar de pé, que agora está prostrada diante de Deus, mas quando passar tudo, vai estar de pé para curar e libertar e salvar aqueles que vão precisar de ajuda. Amém? Recebe essa palavra. Vigie a tua alma. E lembre-se do que Jesus falou. Feriram o pastor e as ovelhas se dispersaram. Então, não permita que a sua alma fique ferida. Se você se feriu com alguma coisa, ou perdeu a vontade, ou perdeu a esperança, ou perdeu o controle, não sabe o que será, eu quero te dizer, o Senhor está fazendo uma grande obra. Descansa no Senhor, busca em Deus. Deus tem dado tanta revelação boa nesse tempo. Deus tem dado tanto maná do céu gostoso nesse tempo. Tem trago tanta palavra poderosa, sabe por quê? Porque muitas vezes nós pastores, e agora é um desabafo, tão difícil buscar a Deus. Buscamos uma correria, entramos no ativismo e esquecemos que tudo que precisamos vem do alto. A Bíblia diz, e João disse que nada que nós não tenhamos se não tiver sido dado do céu, do Pai das luzes. Tudo vem do Senhor. E nesse tempo, Deus está trazendo revelações poderosas. Deus quer te dar palavras poderosas. Deus quer te dar um azeite novo para ministrar sobre a igreja. Aproveita um tempinho mais que você tem para buscar esse azeite do céu, para orar pelos discípulos, pela família, ler mais a Bíblia, conversar mais com Deus. Ele é o seu patrão. Nós trabalhamos para Ele. Buscar essa revelação gostosa que Deus está dando nesse tempo. E Deus está dando. Vigie a sua alma. Vigie a sua alma, líder de célula. Vigie a sua alma, apóstolo, bispo, pastor, líder de geração, de ministério, supervisores, discipuladores. Vigie a sua alma em nome de Jesus. E seja usado por Deus e usada por Deus nesse tempo para curar enfermos, expelir demônios das pessoas, anunciar o Evangelho, salvar vidas e ficar firme, de pé. Porque quando a pandemia passar, você vai estar de pé para curar aqueles que estarão devastados. Eu te abençoo e quero orar por você, amém? Vigia a tua alma. Pai, se há algum pastor ou líder ferido,
Eu quero ministrar a cura agora em nome de Jesus. Ferido com situações, ferido com adversidades, feridos com atitudes, nesse tempo de pandemia, talvez desesperançoso, desesperançosa, desanimados, ansiosos, sem saber o que fazer. Eu quero pedir ao Senhor, cure essa alma agora, cure a alma desse líder, cure a alma desse pastor que viu muitos ir embora, cure a alma desse líder de célula que viu a célula ser fechada. Restaura a alma, porque se a alma for restaurada, os discípulos não se dispersarão, o rebanho não se dispersará, e outros virão também. Pai, que a nossa alma esteja curada em Ti, que a nossa alma, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor a minha alma, bendiga o nome do Senhor. E hoje, Pai, eu quero pedir ao Senhor esse deleitar, assim como o salmista diz, porque está abatido a minha alma e porque perturbas em mim. Alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. A minha alma, Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor e busca no Senhor revelação para este tempo. A igreja é tua, o Senhor é meu patrão, eu trabalho para o Senhor, nós trabalhamos para o Senhor. Nos ensina a vigiar a nossa alma, a dar ordens para a nossa alma. Oh, minha alma que estás abatida, ser curada, deleita-te em Deus, seja curada agora e curada, recebe a cura na tua alma, o bálsamo de Gileade nessa hora, para confiar em Deus, para descansar em Deus, para lançar sua ansiedade sobre Deus e ter uma alma curada em nome de Jesus, para curar a outros, você e sua família. Que o Senhor lhe dê revelações poderosas, palavras poderosas, que venha um azeite fresco sobre a sua cabeça. Recebe em nome de Jesus, que nesse tempo de pandemia, Deus te use para fazer com que uma igreja se prostre diante de Deus, mas quando passar a pandemia, uma igreja forte esteja de pé para sarar aqueles que estarão feridos, para libertar aqueles que estarão presos e cativos e para salvar aqueles que estarão perdidos neste mundo. Eu te abençoo em nome de Jesus, com o bálsamo do Senhor, de cura, de libertação. Seja usado e usada por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua casa, seus filhos, sua família. Eu oro pelos teus filhos, oro pela tua casa, eu oro pelo teu casamento, oro pelos teus relacionamentos. E peço ao Senhor que venha a prosperidade sobre ti e seus filhos, que venha tempo de refrigério, que venha a prosperidade de Sião, que enriquece e não acrescenta desgosto. Eu abençoo Jerusalém nessa hora, que haja paz, que haja prosperidade e salvação. O guarda de Israel não dorme jamais, protege, Senhor, Israel. E o mesmo Deus de Israel, nosso Deus, é o seu Deus, o Deus de toda a terra. E assim como o Senhor protege Jerusalém, os montes em volta de Jerusalém o cercam, confia no Senhor, o Senhor te protege e Ele te abençoa. Salmo 128. De Sião vem a bênção sobre a tua casa. De Sião vem a bênção sobre os teus filhos. Que você se aproxime mais de Deus nesse tempo. Seus filhos, sua família. Que o Senhor lhe dê estratégias e visões, recursos financeiros e faça um milagre na tua vida. Seja fiel ao Senhor e Ele é fiel contigo mesmo quando você não foi. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado por ter participado. O Rapel começou há uns anos atrás, em média de 5 anos atrás, com o objetivo de apoiar pastores e líderes. Não só na palavra espiritual, não só na revelação da palavra, na cobertura, mas se você precisar de ajuda em alguma coisa, mande uma mensagem para o zap da igreja ou para o meu. Qualquer ajuda, seja oração, seja ajuda financeira, ajuda de alimentos, uma palavra, um conselho, o que fazer, uma estratégia, uma ideia, nos procure. Eu me coloco à tua disposição, eu e a apóstola Michele e toda a minha igreja, à sua disposição para te ajudar. No que for preciso, nós vamos te ajudar. E se nós não tivermos como te ajudar, nós vamos procurar ajuda para você. Mas deixe que a gente te ajude. E eu tenho certeza que nós juntos vamos vencer todo esse tempo. O Senhor está levantando uma grande igreja nesse tempo. Não se preocupe com as podas de Deus. Você vai dar mais fruta ainda. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por participar do Rapel. Convide mais pessoas para participar. Se alguém não conseguiu,
participar aí ao vivo aí neste momento, nessa hora, né? Passe o link para que ele possa assistir depois. Convide pastores, líderes para estar junto conosco nessa unidade e uns ajudar aos outros. Amém? Coloque aí, se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Acione o sininho para que você possa receber as notificações, dá um like, ok? E se você quiser semear no nosso ministério, semear na nossa igreja, no nosso ministério, com ofertas, talvez você quer primiciar na nossa vida, está aí os dados, o Pix da igreja, também tem aí os dados da nossa conta bancária individual, nesse videozinho no começo aí, tá bom? E vai também ser colocado aí no chat, você pode estar fazendo isso, dá uma semente por essa palavra, dá uma semente para esse ministério, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa cobertura e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós líderes temos que aprender a semear, mais do que nossos discípulos. Eu não saio de um culto sem semear. Todo culto que eu vou eu oferto, eu entrego uma oferta ao Senhor. Dizimo, primicio, todos os meses, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. E mesmo quando nós não fomos fiéis, Ele foi. E nós líderes, de frente, pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, mestres, precisamos ser os primeiros a dar exemplo. Semeie, creia no poder de Deus, no poder de uma semente e oferte, contribua. Que Deus te abençoe, nos vemos em breve. Um grande abraço, beijo no coração, graça e paz.